O que acontece normalmente na vida da gente é que a gente acorda e a gente vive naquilo que eu chamo de automático. Você levanta, se eu perguntar para você, puxa vida, como é que foi o caminho entre a sua casa e o serviço? Quantos sinais estavam fechados? Que tinha de diferente na rua? É capaz de você nem lembrar por onde você passou. A gente automatiza certas coisas na vida. Se eu te perguntar, semana passada, onde é que você jantou? Você também não vai saber. Né? Quinta-feira passada, o que você comeu? Você não vai lembrar. Por quê? Porque a gente tende a economizar energia do cérebro para coisas mais importantes. Então, a gente vai aprendendo a automatizar certas ações e na hora que a gente vê, a gente está vivendo muitas das ações que a gente precisava ter, não no automático, também automatizadas. E a minha provocação é para fazer as pessoas olharem para isso e falar, puxa vida, se eu olhar para a vida de uma forma não automática, eu vou sentir que eu vivo mais. Obrigado por estar aqui para mais uma conversa no nosso canal. Antes de iniciarmos, inscreva-se no canal, ative o sino e depois de você ter assistido a mais um diálogo que trazemos até você, se você tiver gostado, deixe o seu like, faça também um comentário. Vamos então para mais uma conversa. Muito bem, hoje estamos recebendo uma figura muito importante, de destaque, principalmente no mercado automotivo, pois eu conheço ele desde os idos do século passado. É isso mesmo, Murilo, a gente já se cruzou no século passado e estamos sobrevivendo aqui no século XXI. De duas, uma. Ou a gente não se encontrou, ou a minha cabeça está ficando fraca e eu estou esquecendo. Eu acho que não, hein? Eu me lembro de eu ter visitado a Ogilvy e eu não sei se era na fase que você estava saindo da Fiat ou você estava na Fiat, mas eu me lembro da sua figura lá nos escritórios da Ogilvy, a gente conversando lá. Mas, Murilo Moreno, é um prazer receber você para a gente conversar, entre outras coisas, o mercado automotivo, você que foi dirigente da Fiat, dirigente da Nissan, você que tem a consultoria Sequoia, você que é professor tanto da SPM como da Getúlio Vargas, enfim, você tem muito conteúdo e eu quero tirar proveito disso. E, além de tudo, né, o Fora do Automático, mostra o livro para nós aí. Tá fácil? Olha aí, ó, que bacana, que capa bonita, cara. Fora do Automático, olha aí. Eu perdi o lançamento, agora a gente está se falando à distância, remotamente, mas não vai faltar oportunidade para eu pegar uma cópia e obter o autógrafo do grande Murilo. Com prazer. Fala um pouco mais de você aí, porque eu só dei uma pincelada. Você é o cara do marketing do automotivo ou tem mais? Não tem muito o que falar, né? Na verdade, a carreira, depois de um certo tempo, ela fica longa, ela fica cheia de histórias. Mas eu acho que, basicamente, para destacar, tem talvez dois pontos. Primeiro, que eu já tive dos três lados do balcão, já fui agência de propaganda durante 7 anos, já fui veículo de comunicação durante 2 anos e meio, e talvez seja a coisa que eu menos tenha feito, gostava, mas o que eu realmente dediquei tempo e é onde que eu mais fiquei foi como cliente, em que, somando tudo, dá alguma coisa como 20 anos. Hoje em dia eu sou um consultor, já tem 10 anos que eu montei a minha consultoria, resolvi deixar de ganhar dinheiro para os outros e passar a ganhar dinheiro para mim, descobri que não tem dinheiro, assim, na verdade eu não tinha dinheiro antes, nem tem dinheiro agora, mas de todo jeito tem uma certa liberdade. E em termos de carreira, os momentos, digamos, máximos ou
que mais chamam a atenção e que mais marcaram, como você disse, foi na Fiat, quando a gente tirou a Fiat do quarto lugar e levou para primeiro lugar nos 7 anos que eu tive lá, e é lógico que não fiz isso sozinho, foi um grupo de pessoas, cada um dedicando um pouco de tempo, mas foi bastante importante a comunicação, porque a gente acabou com aquilo que existia, que era um certo preconceito contra a marca. E no caso da Nissan, aí sim, né, também um trabalho espetacular de todo o time que estava lá, em que a gente fez tirar a Nissan de uma marca totalmente desconhecida e fazer com que ela passasse a ser, pelo menos, considerada no Brasil. A gente saiu de 0,8% para 4% de participação de mercado, e eu acho que aquilo que marca, né, os dois momentos que marcam muito a minha carreira, para quem é do século passado, vai lembrar do caso dos artistas, e a gente lançando o Doblobo exatamente na virada do século, lá na Casa dos Artistas. Está na hora de rever esses conceitos, ou seja, teve todo um momento da Fiat para exatamente ela fazer a virada e deixar para trás essa coisa da negatividade e do certo preconceito contra a marca. E no caso da Nissan, acho que o que mais marcou naquele período foi o comercial, né? A gente fez vários comerciais virais, mas o comercial que mais viralizou, inclusive no mundo inteiro, que foi os pôneis malditos que a gente fez para Frontier, né? Para picape Frontier. Quem é que não se lembra desse comercial, né, dos pôneis? Até hoje, para você ter uma ideia, dentro da universidade, pelo menos 3 vezes por ano eu tenho que apresentar o case para os alunos, exatamente porque os próprios alunos, que hoje estão com 20 anos, há 10 anos atrás, eles estavam com 10, eles foram talvez os responsáveis pelo tanto de leads, pelo tanto de views que deu o comercial, e eles querem saber, quando eles sabem que o Murilo, que foi o pai dos pôneis, está por aqui, eles querem que eu conte lá, e aí eu conto sempre para eles. Muito legal. E o que você considera assim como as chaves, o que fez com que a sua atuação, o seu trabalho realmente virasse na Fiat, saindo lá da rabeira, né? Avançando por cima da Ford, da GM, até da Volkswagen, que era líder com o Gol, né? E chegar em primeiro. É óbvio que, como você falou, tinham as outras áreas, né? Desenvolvimento de produto, parte industrial, mas realmente o que faz o público, o mercado comprar é o marketing, né? É a comunicação, é a marca, né? Como você bem levanta a bandeira. Eu acho assim que tentando abraçar todos os passos, todos os momentos numa coisa só e tentar entender por que é que o mesmo sucesso que houve na Fiat, depois houve também na Nissan, e mesmo na passagem por agências, o que é que marcou minha carreira em termos de fazer diferente? Acho que 2 coisas que a gente pode falar. Primeiro é a questão do planejamento. Não existe nenhuma mudança grande em nenhuma empresa que seja automática, né? Automática no sentido de, eu resolvi, de hoje para amanhã eu vou mudar, outra tinha um problema, amanhã eu não vou ter mais, vou ter uma solução mágica. As soluções mágicas, normalmente, que a gente conhece, elas são resultados de um ótimo planejamento. Você vê os pôneis, que todo mundo falou, de onde que veio isso? Me perguntavam muito, que sorte é essa? Eu falava, não, isso é uma sorte planejada. A gente fez todo um processo para chegar nos pôneis. A gente fez todo um processo para mudar a imagem da Fiat da rejeição para a aceitação. Então, o planejamento talvez seja a base, né, a base de todo o trabalho. Mas não adianta você ter um planejamento e você não ter, nesse planejamento, a coragem ou a ousadia de fazer a mudança. Tem horas que você tem um problema e muita gente, vou exagerar, vou generalizar, talvez não seja correto, mas muita gente fica querendo a mudança, mas com medo do que pode acontecer com a mudança. Então, ele sabe que a empresa precisa de uma coisa mais agressiva, diferenciada, mas ele tem medo que isso saia do controle. E aí, a partir desse momento que você tem esse medo, você acaba sendo paralisado e você não toma a decisão que precisa ser tomada. E isso tudo
né? E aí eu vou fazer a amarração com o livro. Isso tudo porque você tem que ter uma visão, seja do problema ou seja do dia a dia, fora daquilo que eu chamo de fora do automático. Você não pode olhar para as coisas e achar que tudo sempre foi assim, sempre vai ser. Sempre dá para mudar, desde que você tenha, primeiro, planejamento, segundo, a vontade e aceitar que o risco é inerente ao negócio. Eu imagino, muito bom, Murilo, eu imagino que no planejamento, no caso da Fiat, que estava na rabeira, né, houve um diagnóstico para identificar essa questão da rejeição e de como conquistar o público, né? Que duas, três coisas vocês acabaram adotando para começar a caminhar na direção de superar os concorrentes. Pois é, então, só para a gente entender, a decisão ou a vontade de crescer no mercado brasileiro e virar líder não foi uma decisão que aconteceu quando eu cheguei, já existia antes, né? Existia um presidente chamado Pacífico Paoli, quem é mais antigo já ouviu falar desse cara, e esse cara realmente ele trouxe uma nova visão para a empresa, tipo, ó, vamos sair daqui, eu quero que essa empresa vire líder. E ele trabalhou muito, mas muito bem, tanto ele quanto quem veio depois, no sentido de melhorar o produto e melhorar a distribuição. Então a base estava feita. O que aconteceu, o que eu posso dizer que é a minha contribuição para esse sucesso, para essa evolução, é que quando eu cheguei, trabalhei junto com a agência, né, no caso aí a Léo Burnetti, que era a agência, que é até hoje a agência da Fiat, para identificar quais eram os problemas que a marca tinha, por que é que as pessoas continuavam tendo uma certa rejeição à marca Fiat no geral. A gente chegou à conclusão de que o grande problema é que, enquanto as nossas concorrentes elas tinham palavras que eram, vamos dizer, fortes ligadas a elas e eram atemporais, então a Volks era a confiança, a GM era o luxo, a Ford era o conforto, a palavra que estava ligada à Fiat era uma palavra que envelhecia e que ficava para trás, que era design. Design é uma coisa que hoje funciona, amanhã o design envelhece. E a gente passou a tentar entender e achar um posicionamento, um espaço na mente do consumidor que colasse com a marca e desse a mesma robustez que dava para os concorrentes. A gente começou a falar de inovação tecnológica. A Fiat tinha várias inovações, mas as pessoas não conseguiam perceber isso porque a gente não falava disso. A gente falava de Brasil maravilhoso, de carros lindos, etc. Tal, e esquecia que o consumidor compra na emoção pela beleza, mas ele quer um carro que dure na mão dele. E a inovação tecnológica passava isso. E a gente passou, durante os 7 anos que eu tive lá, a fazer uma comunicação direcionada para isso, e a gente só mudou e passou digamos assim, a provocar o consumidor de que o que ele tinha era preconceito, quando a gente viu que a imagem da marca estava começando a ceder e que se a gente desse um empurrãozinho, a coisa ia virar. Beleza, muito bom, muito bom. E me fala um pouco, o seu livro ele é voltado fora da caixa, né? Fora do automático, né? O livro, fora do automático. Ele é voltado exatamente para qual público? O empreendedor ou o profissional também? Ele, na verdade, ele é voltado para todo mundo que quer, que gosta de causos. Né? Eu sou um mineiro, como mineiro, eu gosto de contar vários casos. E o que eu faço aqui nesse livro são pequenos textos, mais ou menos de alguma coisa como 20 e poucas linhas, não dá nem uma página inteira, em que eu pego alguma característica ou do consumidor ou alguma característica do marketing e eu tento olhar aquela coisa por um ângulo novo, fazendo com que a pessoa olhe para aquilo que ela vê no dia a dia e ela fale, nossa senhora, nunca reparei que isso funciona assim ou é dessa forma. Então, a ideia é provocar na cabeça das pessoas que estão lendo uma certa surpresa e que elas possam falar, puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso. É uma provocação em prol da criatividade, né? Do pensar diferente, né?
O que acontece normalmente na vida da gente é que a gente acorda e a gente vive naquilo que eu chamo de automático. Você levanta, se eu perguntar para você, puxa vida, como é que foi o caminho entre a sua casa e o serviço? Quantos sinais estavam fechados? O que tinha de diferente na rua? É capaz de você nem lembrar por onde você passou. A gente automatiza certas coisas na vida. Se eu te perguntar, semana passada, onde é que você jantou? Você também não vai saber. Né? Quinta-feira passada, o que você comeu? Você não vai lembrar. Por quê? Porque a gente tende a economizar energia do cérebro para coisas mais importantes. Então, a gente vai aprendendo a automatizar certas ações e na hora que a gente vê, a gente está vivendo muitas das ações que a gente precisava ter, não no automático, também automatizadas. E a minha provocação é para fazer as pessoas olharem para isso e falar, puxa vida, se eu olhar para a vida de uma forma não automática, eu vou sentir que eu vivo mais. Muito bom, muito bom. Na verdade, isso também fala comigo, com a bandeira que eu tenho levantado, né? Que é a disrupção de carreira, que é exatamente nessa pegada de, olha, toma cuidado, porque quando você acordar, já está na hora da aposentadoria e muito dos seus sonhos, daquilo que você gostaria de realizar, você acabou deixando passar porque a vida foi rápida demais, né? Ou a gente é atropelado pelas circunstâncias, ainda mais nos dias de hoje, onde há tecnologia, onde há automação, a inteligência artificial está realmente tomando lugar no mercado de trabalho, substituindo ou modificando de maneira radical as funções, né? Como que o teu livro pode ajudar o indivíduo no sentido da carreira, continuando nessa linha de perceber a sua própria vida, né? Primeiro, eu acho que o que você falou é super importante. A questão da gente ter certeza que a gente vai fazer a disrupção na carreira para que a gente não tenha uma sensação de que a gente trabalhou e não saiu do lugar. Que a vida passou e aquilo que a gente precisava fazer a gente não fez e ter um arrependimento lá na frente. Eu acho que o livro em si, o que ele ajuda e ajuda bastante é a pessoa olhar para começar, pelo menos, a olhar para certos detalhes e falar, puxa vida, eu nunca reparei nisso. Nossa, eu nunca reparei naquilo. Nossa, eu nunca reparei naquilo. E começar a treinar, mesmo que seja aos poucos, o olhar para ser um olhar em que o normal passa a ser diferente. Então, assim, é todo dia surpreender com as coisas que faz. É levantar e olhar. Eu gosto muito dessa imagem, olhar para o marido, para a mulher e falar, nossa senhora, eu nunca reparei nesse detalhe na pessoa, eu nunca percebi isso, e voltar, né, a se apaixonar, porque as coisas vão fazendo sentido do porquê lá no passado a gente se interessou por uma pessoa ou por outra. Mas mais do que isso, a gente começar a entender, quando a gente olha para o nosso negócio, para o nosso trabalho, para a nossa vida, que esses detalhes que a gente vai perdendo é que dão sabor, que dão valor à vida. Na verdade, são dois lados também, né? Quer dizer, um é na sua rotina, que você não percebe que tem coisas que são diferentes, ou são coisas que também se modificam, e que a gente tem que prestar atenção, agradecer, olhar com um novo olhar, né? E a outra face é você buscar também novas experiências, né? Novos caminhos, não ir pelo caminho automático até o emprego, até o trabalho, ou não fazer aquela rotina te consumir, né? O que você está falando é o seguinte: é o melhor jeito de treinar essa visão diferenciada. É você sair da rotina, quebrar a rotina em pequenos detalhes, para que você se acostume a não aceitar a rotina como se fosse uma coisa natural e normal. Então, como você está falando, mudar o caminho,
fazer diferente, mudar a cadeira de lugar, mudar a mesa, sentar num lugar diferente, passar, né, conversar com uma pessoa que você nunca conversou, isso tudo são técnicas simples de começar a ver o mundo de uma forma diferente. E a gente habitualmente acaba fazendo do mesmo jeito por uma questão de hábito. Como eu disse, habitualmente por uma questão de hábito. Ou seja, você vai na coisa do puta, sempre foi assim, vai ser assim de novo, eu gosto, e na hora que você vê, você está fazendo não porque você gosta, mas porque você habituou a ser daquele jeito. Uhum. E aí é que tem a famosa zona do conforto, né? Você fica acomodado e aí mora o perigo, né? Que a água parada ela traz doenças, né? Então você realmente tem que se mexer para a água oxigenar, né? Senão você morre na lagoa com água podre. Eu acho que a maior característica do ser humano, ou uma das maiores características, é exatamente essa questão de guardar energia porque é importante. Ou seja, você falou da zona de conforto. A zona de conforto não é nada mais, nada menos do que um espaço físico e emocional em que você se sente muito confortável, significa dizer que você está gastando menos energia. Porque a energia ela fica concentrada ou para o trabalho, que é diferente, ou para a conversa, ou para o prazer, que é diferente, não aquele da zona de conforto. Significa dizer que tudo isso que a gente fala de sair fora do automático é gastar mais energia. A pessoa que vive fora do automático, você pode ter certeza, ela consome mais. Ela tá mais consciente, mais acordada, mas também ela gasta mais energia, pode se sentir mais cansada. Uma coisa compensa a outra ou uma coisa leva a outra. Então, assim, quando eu resolvo viver de uma forma, digamos, mais presente, quando eu quero olhar para a vida de uma forma fora do automático, seja porque eu quero ver cada detalhe que eu estou no dia a dia fazendo de um jeito diferente, ou como você falou, eu quero fazer coisas diferentes no meu dia a dia, eu estou, teoricamente, ganhando vida, eu estou vivendo mais tempo em vez de automaticamente passar pelos dias. Uhum. Você me fez lembrar um amigo, né? Que eu estive recentemente com ele. Ele tem 84 anos, mas ele está em plena energia da vida, né? O pessoal até brinca, nem parece que você tem essa sua idade, né? Mas é porque ele permite, né? Apesar da idade, ele permite-se viver intensamente, né? Vibrar, soltar-se, né? Buscar aquilo que lhe dá realização. E aí, quando você vai ver no final do dia, você aparentemente não gastou tanta energia, porque você, ao se sentir realizado, você não se cansou. Então, apesar da gente, às vezes, não economizar tanta energia, mas é como a gente colocou energia, a gente não fica tranquilo, nem cansaço acaba sentindo, né? Exatamente. Eu acho assim, separando em duas moedas. Para a vida pessoal, o perceber o detalhe, viver fora do automático, é como se fosse uma energia nova, como você está falando do seu amigo de 84 anos. Normalmente, quando a gente conhece uma pessoa mais velha, cheia de energia, ela tem um olhar diferenciado. Você fala, puxa vida, né? É quase que automático. É Né? verdade. Do outro lado, e aí vale não para os 84 anos, mas para os 40, para os 30, para os 50, para os 60, para qualquer idade, no trabalho, quando você mantém uma visão repetida e automática, você perde a chance de fazer uma carreira. Então, para quem quer fazer uma carreira, uma das coisas mais espetaculares é exatamente olhar para o trabalho que todo mundo faz do mesmo jeito sempre e achar um jeito novo de fazer. E só tem um jeito novo, um jeito de achar o novo. É olhar
para aquilo que é normal e falar, puxa vida, tem um jeito mais fácil, mais eficaz, mais eficiente, melhor de fazer aquilo que todo mundo faz. E aí as inovações, as criatividades, elas aparecem e aí você consegue destacar a sua empresa e a sua carreira até versus a empresa ou a carreira dos outros. O profissional tem que estar muito ligado à produtividade, quer dizer, ele gera valor do seu trabalho, da sua dedicação, em razão daquilo que ele consegue produzir, seja no trabalho manual, no trabalho intelectual, ou numa demanda onde realmente ele está mexendo com um equipamento, com a tecnologia, mas é chave essa produtividade, né? Realizar mais com menos, realizar mais do que realizou no dia anterior, sem despender muito mais do que foi despendido no dia anterior, que caracteriza a produtividade, né? Fazer mais com o mesmo que você colocou. E essa forma do profissional olhar o seu dia a dia é chave até no sentido da demanda por mantê-lo na empresa. Não, esse fulano ele é produtivo, eu quero ele na minha equipe. Aquele Beltrano lá, esse não é produtivo, eu até abro mão dele. Se puder substituir, eu substituo. A gente está num período ótimo para a gente falar disso, porque depois de 2 anos de pandemia, todo mundo foi obrigado a sair do automático. Todo mundo teve que se reinventar como profissional. Nós estamos voltando agora, se a gente não voltou, a gente já está quase lá a uma vida, aquilo que a gente chama de normal, né? Como eu gosto de brincar, não é nem o normal, nem o novo normal, é o novo normal. Porque é diferente de tudo que a gente viveu antes ou durante a pandemia. Certos hábitos que a gente assumiu e que a gente passou a ter durante a pandemia, como, por exemplo, a questão de reuniões online, né? Desculpa aí. Mudaram o comportamento, mudaram o jeito de pensar, o jeito de ser. Hoje, e com certeza você e todo mundo que está ouvindo aqui já percebeu isso, em certos momentos, quando você fala, vamos fazer uma reunião, a pessoa fala, mas tem que ser presencial, não dá para ser pelo Zoom, não dá para ser pela videoconferência. Então, assim, o hábito novo já se instalou. As pessoas já entenderam que o deslocamento nem sempre ele é válido ou ele é produtivo. E aí, uma reunião pelo computador, meia hora que seja, 15 minutos que seja, 1 hora até, parece que resolve bem o problema, e isso significa dizer que as pessoas saíram do automático, de achar que só dá para fazer reunião se tiver todo mundo no mesmo lugar, aprenderam um novo jeito de ser, ou seja, essa questão do remoto. Né, do remoto, e esse Zoom remoto passou a ser o novo normal, passou a ser o novo automático. E agora toda hora a gente é confrontado, o que é bom, porque a gente tem que, nesse momento, decidir qual dos dois que a gente quer fazer, remoto ou ao vivo. Deixou de ser automático, reunião tem que ser ao vivo, deixou de ser automático, reunião é por Zoom, e passou a ser uma coisa que te obriga a pensar, que te obriga a continuar, digamos, jovem no sentido de pensamento. Eu estava lendo há um tempo atrás, tinha a ver com essa questão da produtividade, né? Óbvio, uma reunião remota, ela tem já um pressuposto embutido, embarcado, de ser mais rápida, mais prática, mais produtiva. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito, vamos chamar assim, higiênica, ela é muito limpinha, né? Sim. E quando você tem uma reunião presencial,
que você fala do time, do jogo, um pouco da política. Será que falam da política? Acho que andam falando da política. Bastante. Você fala de outras coisas e tal, tem aquele contato, e aí o cafezinho, o seu café é com adoçante ou você já aprendeu a tomar sem açúcar? Quer dizer, a reunião presencial traz componentes complementares que poderiam parecer, nos dias de hoje, algo totalmente improdutivo e desnecessário, né? Aquele estraga prazer, chega de bater papo, de ficar jogando conversa fora, vamos ao que interessa, vamos para a pauta da reunião. Quando, na verdade, isso são canais onde você consegue fazer o intercâmbio da cultura da empresa, né? Da cultura da felicidade no trabalho, da demanda por produtividade, de você trabalhar mais solto. Então, é importante, realmente, como você falou, dosar, não ter regra definitiva, só remota, só presencial, mas realmente dosar e misturar, né? Pois é, quando você pensa que a reunião tem que ser só presencial, ou quando você pensa que a reunião só pode ser online, você está caindo na armadilha do automático. Quando você para poder pensar, essa reunião, ela precisa ter o componente presencial, porque eu quero criar cultura, eu quero que as pessoas conversem e passem a confiar uma nas outras. E a confiança a gente não pega, não é simplesmente no trabalhei direito ou não trabalhei direito, é nesse bate-papo. Eu torço para o mesmo time, ou eu torço para outro time, mas eu aceito a brincadeira. Tomei um cafezinho, falei a respeito de família. Isso ajuda a construir esse clima de intimidade que cria a confiabilidade. Então, assim, quando eu passo a definir uma simples reunião em que eu sei o que eu quero tirar dela, além das decisões da reunião, se eu preciso resolver alguma coisa que é simplesmente sim ou não, talvez eu faça pelo Zoom. Mas se eu quero realmente criar espírito de trabalho, eu vou para o presencial. Quando eu faço isso, graças a Deus, eu saí do automático e eu passo a agregar um valor que é exatamente chegar no objetivo que eu quero, porque eu sei aonde eu quero chegar. Uhum, uhum. Quer dizer, os dois tipos têm lugar, né? E até uma forma de se avaliar é exatamente para esse negócio está ficando muito acomodado, muito acostumado, muito no automático. Vamos sair do automático. Duas coisas que estão interessantes acontecendo com essa coisa do híbrido. Sim. E fala-se pouco, mas digamos que no mundo paralelo isso acontece demais. A pessoa ela se sente mais confortável de trocar o emprego. À medida em que você está sentado na sua cadeira, fazendo o mesmo trabalho, e que uma empresa simplesmente paga mais do que a outra, se o trabalho é igual e se o máximo que eu conheço das pessoas é só a imagem na tela, eu troco de emprego com muito mais facilidade. Mas um outro efeito, principalmente na área de desenvolvimento de software, né, os famosos devs, é que os devs têm trabalhado para 2 ou 3 empresas ao mesmo tempo, porque à medida em que ele faz o tempo dele, ele pode trabalhar de manhã, de tarde ou de noite, ele aceita ser funcionário de mais de uma empresa, principalmente a gente ouve muito disso fora do Brasil, em que o cara trabalha em 2 empresas, recebe 2 salários e entrega 2 trabalhos, sem problema nenhum, e sem que um empregador saiba do outro empregador. E isto é, de novo, uma mudança de comportamento, que é o tipo da coisa que eu gosto de refletir nos meus textos, no meu livro, porque 6 anos atrás, 4 anos atrás, até antes da pandemia, era quase que impensável pensar que o mesmo funcionário pudesse trabalhar para 2 empresas ao mesmo tempo, até concorrentes. Tem muito a ver com essa
formatação de entrega, de delivery de serviços, que muitas vezes pode ser feito de forma mais encurtada, mais rápida, tarefas que não são tão longas, né? Não demandam um período tão longo. Então, você consegue realmente, vamos dizer, fazer um gol, né? Atuando segunda e terça, você fez o gol na terça à tarde. Depois você atuou quarta e quinta, você fez outro gol. Na sexta, você fez outro gol. Então, esses deliveries, essas entregas, né, seja para o mesmo empregador ou para o mesmo cliente, pode ser feito para um ou dois clientes, porque hoje meio que fatiou as etapas dos serviços e elas podem se complementar numa integração final. Então, eu faço a entrega e vou para outra tarefa, né? Então, às vezes, isso facilita também. Fora do Brasil tem acontecido muito, e ainda bem que não chegou no Brasil essa cultura, né, do empregador ele colocar certos vigias no computador da pessoa para ter certeza que ela está trabalhando, ou seja, que ela está sendo produtiva para a empresa. Então é normal. Ou o movimento do mouse, então você tem que movimentar o mouse para saber, ou até, por incrível que pareça, a câmera que ela liga e ela fica ligada o tempo todo para ter certeza que tem alguém na frente do computador. Por quê? Porque, de um lado, o funcionário se sente mais produtivo. É isso que as pesquisas mostram fora do Brasil. Os funcionários das empresas falam essa liberdade de trabalhar durante, digamos, 24 horas me deu liberdade para ser mais produtivo, eu me sinto mais produtivo. Do outro, o empregador, principalmente o gerente médio, ele não tem mais o controle, porque ele não controla, o cara não está ali na frente dele para ele controlar as 8 horas de trabalho. E ele sente que, olha, se tivesse do meu lado, com mais controle, talvez eu tivesse mais produtividade. Do lado do empregador, ele cria esses formatos de vigia, vamos falar assim. Do lado do empregado, ele, do outro lado, como eu estou falando, ele pode passar até a ter 2 empregos, porque são 2 computadores diferentes, paralelos ao mesmo tempo. É uma novidade, é um novo mundo do trabalho. A gente ainda não sabe onde que vai chegar, onde que vai dar. Mas, principalmente nos Estados Unidos, começa a ter um movimento contra esse excesso de vigilância. De vigilância, surveillance. Né? Por conta do empregador, onde o empregado fala, desculpa, você pediu a tarefa, estou te entregando as tarefas que você pediu. Não venha me obrigar a fazer a tarefa no horário que você quer. Então, esse movimento, que é, de novo, sair do automático, deve chegar ao Brasil, deve acontecer principalmente nas multinacionais. Se antes disso as multinacionais fora do Brasil não resolverem como é que elas vão fazer ou como elas vão administrar a produtividade sem que obrigatoriamente a pessoa esteja 100% do tempo disponível. Eu acho que, de um lado, realmente tem a ver com a modernidade, né? Quer dizer, a modernidade, século XXI, estamos indo já para 2023, faltam poucos meses para tal, né? Não existe mais possibilidade de comando e controle. E algumas empresas ainda não acordaram para isso. Então entram com essa cultura da vigilância para dar segurança para o gerente médio e insegurança para a equipe. Quando, na verdade, aquilo que a gente estava falando há pouco sobre entrega, sobre delivery, sobre criar realmente valor, você está solucionando as questões que lhe são colocadas, você não precisa controlar o indivíduo, porque o end result, né, o resultado final, está sendo colocado à disposição do gerente da equipe.
E às vezes a gente se ilude, porque mesmo quando era presencial, eu estou com fone de ouvido, eu estou com. O que está aparecendo na minha tela é uma planilha, mas por baixo da planilha tem uma música, tem Exato. um vídeo, tem uma aula, tem alguma coisa que é de outro interesse meu. E o gerente, apesar de estar do lado, está olhando, está observando, não está percebendo nada. Então, realmente, a ênfase, eu acho que até é o fora do automático, é você não se fiar no controle, no comando e controle, porque esse automático cada vez funciona menos, né? Na verdade, o que acontece, isso é interessantíssimo, quando a gente olha e tenta entender o, o automático que a gente entra, é que nós, como ser humano, a gente muda muito mais lentamente do que, por exemplo, a tecnologia que a gente cria. A Sim, gente ia para o escritório, trabalhar no escritório, juntava as pessoas no escritório e trabalhávamos todos juntos, porque não tinha tecnologia para trabalhar longe. Então, anos 50, anos 60, se não fossem os escritórios, a criação dessa loucura que é botar todo mundo no mesmo espaço e trocar informação, não teriam as grandes empresas, as multinacionais não teriam se desenvolvido. Essa é, talvez, o efeito da falta da atual tecnologia naquela época. À medida que a sim, tecnologia vai aparecendo e vai permitindo o Anywhere Office, ou seja, eu sim. posso estar onde eu quiser, você pode estar onde você quiser, ainda assim a gente consegue trabalhar juntos, e essa liberdade de tempo, a gente muda tecnologicamente mais rápido do que culturalmente. Significa dizer que a gente tem hoje gerentes que pensam como os gerentes dos anos 80, com a tecnologia dos anos 2020. E esse descasamento sempre vai existir e ganha a empresa que diminui esse gap com mais rapidez. Ganha a empresa que olha para esse comportamento automático de gestão e fala: não, na nossa empresa nós vamos usar a tecnologia e vamos acelerar as pessoas, acelerar os processos e vão ser uma empresa realmente moderna. Por isso que quando aparece uma startup, ela atrapalha ou ela atropela os concorrentes, porque sai tudo do zero, cabeça nova, jeito novo de fazer, e isso gera como você falou, uma disrupção versus a concorrência que continua pensando como há 30, como há 40 anos atrás, mesmo tendo tecnologia moderna. Abandonam paradigmas, né, essas startups, e aquilo que você falou no início da nossa conversa, né? Será que não tem um jeito diferente? E se eu tentar dessa forma? Eu acho que essa maneira, realmente, essa postura de startup é um movimento realmente revolucionário, e a gente tem que abraçar isso, né? As grandes empresas, todas elas, em um certo momento, elas tiveram esse conceito revolucionário de startup. Se você pensar, qualquer banco dos grandes, Itaú, Bradesco, qualquer multinacional grande, Shell, Unilever, qualquer uma dessas empresas, num certo momento, ela apareceu, criou algum produto que era revolucionário, disruptivo versus aquilo que existia no momento, cresceu repetindo aquela fórmula e chega um momento em que ou ela se adequa e se adapta ou ela morre. As empresas que têm 100, 200 anos são as empresas que têm a capacidade de tempos em tempos se reinventar fazendo a Se mesma coisa. reinventar. Quando você olha a Coca-Cola tem 100 e poucos anos. E você olha para a Coca, você não vê uma empresa velha. Ela não tem uma imagem, o produto não tem cara de velho. Por quê? Porque a comunicação, o produto, apesar de parecer o mesmo, a embalagem, apesar de parecer a mesma, ela fala a linguagem do público do momento. Então, a comunicação de hoje não tem nada a ver com a comunicação dos anos 70, dos anos 90. Mas a comunicação dos anos 70 era para o jovem dos anos 70, a comunicação dos anos 90 era para o jovem dos anos 90, e a comunicação de hoje é para o jovem de hoje.
e ela continua se modernizando muito próximo daquele negócio que a gente está falando aqui da startup. Ela tem um espírito inovador e de romper com o passado, romper com o automático e construir uma nova história em cima da antiga. Muito bom, muito bom. Deixa eu aproveitar, Murilo, você que tem contato na sala de aula com a turma universitária que vai entrar ou que já está entrando no mercado, né? O que você diria dentro dessa linha? De um lado, eu levanto a bandeira da disrupção de carreira, do outro lado, você levanta a bandeira do fora do automático. Então, debaixo dessa linha, o que você tem falado, o que você tem refletido junto com os jovens de hoje, os seus alunos, a respeito do futuro do trabalho, a respeito da carreira que eles estão abraçando, né? O diploma que eles tanto estão valorizando. O que você procura instilar, orientar e colocar para esses jovens, para esses alunos? Acho que o mais importante de tudo é ensinar a pensar, tá? Porque as tecnologias ou os formatos eles mudam, mas pensar continua sendo igual. O conceito de ter uma visão crítica e a partir de duas realidades juntar e transformar numa nova realidade, numa criação nova, isso sempre foi e vai ser sempre do mesmo jeito. Dito isso, o que acontece é o seguinte: hoje nós estamos num momento em que o jovem que está aí é o cara que está quebrando tudo e está mudando tudo que existiu até hoje. Então a gente percebe muito claramente em sala de aula dois comportamentos, digamos assim. Um primeiro comportamento é que todos eles estão assustados, vamos falar assim, a palavra é essa, assustados com as mudanças, mas assustados, não assustados com medo. É a seguinte: nossa senhora, eu vou construir essa realidade. Né? Então, é um susto positivo, vamos falar assim. Então, eles conversam claramente, as perguntas são muito interessantes, porque, diferentemente da nossa época, né, em que as coisas eram relativamente estáveis, eles falam, eu não sei o que vai acontecer. E quanto mais você provoca, mais claramente eles falam, eu não sei o que vai acontecer. Mas eles não têm medo da mudança. Eles não têm medo de construir a novidade. E o segundo fator que acontece, que é muito interessante, eu tenho visto cada vez mais alunos entrando em sala de aula que são influencers. Gente que tem 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, 8 milhões de seguidores, que sentam na cadeira ali, na sala de aula, para poder aprender, mas eles estão anos-luz, exatamente no assunto de comunicação, do que o professor. Então, enquanto eu estou falando sobre rede social, enquanto eu estou falando sobre hubs, falando a respeito de influencers, eu estou teorizando, o cara em si ele já é um influencer com um número de seguidores absurdo na base do empírico. Ele fez sem perceber. E ele vai para a sala de aula para entender o fenômeno e continuar crescendo dentro do processo. E é muito interessante, porque nos 6 anos que eu voltei para a SPM, 7 agora, eu percebo que há 7 anos atrás a gente não falava de influencer, a gente não tinha influência na sala, e hoje, para entrar e ter um jovem de 19 anos, 20 anos, que tem mais de 1 milhão de seguidores, é muito, mas muito fácil de perceber. Então, eles são o futuro, sabem que são o futuro, não têm medo do futuro, significa dizer que eles, graças a Deus, não vivem no automático. Muito bom, muito bom. Quer dizer, já vão com essa noção, com essa questão embutida da proatividade, de realmente quebrar paradigmas, realmente inventar o jeito de se fazer as coisas fora do automático. A gente já passou pela geração, digamos, nativos digitais,
Então, hoje, falar que eu sou nativo digital, ou seja, eu já nasci no mundo digital, já é passado. Já estamos na terceira ou na quarta geração de gente que já nasceu totalmente digital, que não conheceram o analógico. Já entramos numa segunda geração em que as redes sociais é a realidade, não é mais a mídia tradicional, agora a rede social é a comunicação. E Sim. Os que estão aí já estão 19, 20 anos, já estão velhos. Já são ultrapassados, porque os caras do multiverso, tá? do que vem por aí, do, do moderno de verdade, né? Ou seja, aquilo de eu colocar um óculos e estar num universo que não é o meu, né? Esse cara ou tá ali com 10 anos, com 8 anos, ou ainda tá para nascer. Mas eles vão chegar e eles vão fazer a revolução em cima do que esses que estão aí hoje estão fazendo em termos de revolução, comparado com as gerações anteriores. É uma chamada pela revolução contínua, né? Sempre mudando. Daí que o seu livro é realmente extremamente oportuno, porque o fora do automático significa você realmente se reinventar continuamente, né? Mas você vê como é que são as coisas, né? Primeiro, tem uma aceleração. E segundo, que escrever um livro a respeito do fora do automático é fazer uma coisa para as pessoas mais antigas, porque o livro, hoje em dia, é uma coisa do passado. Lógico que está cheio, aqui atrás de mim está cheio. Eu sou viciado em livro, talvez. Eu Talvez não. também. Tem época que a gente encontra em livraria, mas assim, para essa juventude que está aí, a comunicação ela não é mais uma comunicação escrita em papel. Eles já estão muito mais num outro mood, num outro mundo. E eu, como um cara que nasceu, como você disse, no século passado, escrevi um livro, publiquei um livro, porque tem um certo valor para mim. Para os meus alunos, talvez, o livro seja muito mais um chamego do que uma coisa para ser pesquisada. Eles vão ler meu livro na biblioteca virtual, com certeza, e não no papel. Uhum, uhum. O e-book é uma tendência, né? Eu uso o Kindle, eu devo ler, por mês, eu devo ler uns 5 a 6 títulos no Kindle, né? Assim, ler e fazer o highlight para guardar as minhas anotações e os meus destaques. Mas eu também gosto do livro físico, né? O Madia me chamou a atenção nessa sexta-feira para o último livro do Domenico De Masi, que tem tudo a ver com o que eu estou fazendo, que é o trabalho no século XXI, e eu já pedi, eu falei, é um pouco mais caro a forma física, mas esse é um livro de 900 páginas. Sim. Eu falei, esse livro eu vou fazer questão de ter em papel, porque eu vou fazer mais do que ler, né? Vou mostrar, vou discutir com outras pessoas, né? É importante ter fisicamente o livro. Então, o livro realmente tem um papel importantíssimo e, graças a Deus, ele ainda vai ter uma vida aí, né? Porque é o que contém conhecimento, né? Você está falando uma coisa que é muito importante. Quando eu falo e quando eu prego que a gente tem que viver fora do automático, eu não quero dizer que a gente tem que abandonar as coisas que a gente gosta ou abandonar as coisas que a gente se acostumou, a gente cresceu vendo. Então, eu gostar de ler no papel não é eu viver no automático. Não. É simplesmente uma questão de, olha, legal, eu entendo que tem o Kindle, legal que tem o e-book, legal, mas eu prefiro o papel em certos momentos. Né? Porque quer queira, quer não, a gente não pode modernizar e perder aquilo que é mais importante para a gente, que é o prazer na vida. Então, se é prazeroso ler no papel, puxa vida, legal. Mas, em compensação, eu tenho certeza que você já não lê mais jornal de papel.
Muito pouco, né? Pois é, porque o De jornal... vez em quando eu pego, domingo, compro os dois, né, aqui em São Paulo, né, a Folha e o Estadão, e tiro a barriga da miséria, só vou comprar dali a 3, 4 domingos. É muito mais uma questão de saudosista do que uma questão de hábito. E eu não sei você, mas eu, normalmente, quando eu estou vendo jornal ou revista em papel, que eu ainda gosto de ver, eu sempre fico incomodado porque eu não consigo me aprofundar ou ver a atualização, porque está sempre desatualizado. Que já mostra que eu já entrei e já criei um novo hábito, já entrei num automático de, pegando o papel, eu quero que ele seja tão automatizado, tão atualizado, quanto é qualquer site. Porque no site você está ali, você fala, quero saber mais, você simplesmente tuca e vai embora. O papel não. O papel, infelizmente, você leu aquilo ali. Quer mais? Vai buscar outra fonte, que aquela ali não vai te dar. Tem que ler, às vezes, o jornal com o celular na mão, para não, deixa eu checar essa informação. Não, esse fulano não é desse partido, essa informação não está bem certinha, né? Então, você realmente é aquilo que você falou sobre o bem pensar, que é ter esse senso crítico, que é não só você enfrentar as informações e bebê-las, né, indiscriminadamente, mas realmente avaliar, verificar, checar, né, ter filtros para ver se realmente aquilo é como está sendo dito. Né? Eu acho, por exemplo, uma coisa que eu amo é pensar que o Netflix, que o Amazon Prime, que Prime TV, né, que Discovery Plus, todos esses sistemas, né, que estão aí, esses streamings, eu adoro pensar que eles te obrigam a sair do automático, porque você precisa buscar, procurar para achar alguma coisa. Era muito prático, muito tranquilo você, segunda-feira à noite, esperar o tela quente da Globo para ver um filme que estava no cinema e que depois do cinema só está ali no tela quente. Sim. Foi para a TV a cabo e a ligação ou a relação continua a mesma. Era assistir o canal Premium, o horário Premium, para ver a estreia, a super estreia. Já o Netflix, ou os streams no geral, eles te obrigam, primeiro, você pode até ver só o que está na capa, mas se você quiser ir aprofundar atrás das coisas que você gosta, ele te obriga automaticamente é ótimo, né? A procurar e sair daquela coisa de esse o meu comportamento. O comportamento meu e seu no streaming é tão diverso quanto o meu e o seu no restaurante Aquilo. O restaurante Aquilo é outro exemplo fantástico de como sair do automático. Porque você é obrigado a escolher o que você vai comer. Sim, é verdade, é verdade. E só para fechar o tema da Netflix, eu me lembro, acho que foi com House of Cards, ou uma série anterior, que eu peguei toda a sequência de uma vez só e assisti, tipo, em 3 noites. Então, eu ia dormir às 3, 4 da manhã, porque eu tinha assistido 3, 4 episódios, e no dia seguinte, porque ela tinha sido lançada por inteiro. E quando vinha a nova temporada, eles não faziam em pílulas, eles já entregavam o pacote todo. E aí você também se empaturrava de seriado, né? É interessante isso, mudou o comportamento. Os streamers, no geral, eles são ótimos em entender o comportamento humano. Quem está lá por trás. Porque uma série ou outra, eles entregam para você maratonar. Uma série ou outra, eles entregam em pílulas. Então, eles ficam o tempo todo entendendo o comportamento do ser humano, de que tipo de conteúdo eu te seguro mais como assinante, te entregando tudo de uma vez, e que tipo de conteúdo, se eu entregar em pílulas, eu te seguro mais. Então, assim, é fantástico ver isso, porque é o que você falou.
maratonar virou um verbo relativamente recente, resultado dos streamings. De um hábito novo, né? É um hábito novo, mas tem canais, ou tem canais não, porque não é nem canal, tem streamings, que colocam lá o seguinte, ó, esse conteúdo aqui, você vai ter que esperar até semana que vem para ver o próximo capítulo. Tem de tudo. Tem de tudo, é verdade. E aí você segue automático. Meu caro Murilo, muito, muito gostoso o nosso papo. Quem diria já mais quase 1 hora de conversa. Me diz, para a gente poder encerrar a conversa de hoje, que eu vou querer mais. Perfeito. Que palavras você deixaria para o nosso viewer que vem buscar um pouquinho de visão de futuro, de olhar para o amanhã em relação às profissões, em relação ao trabalho? Eu sei que a gente percorreu muitas coisas bacanas e bem orientativas, mas o que você deixaria nesses momentos da finalização da nossa conversa? Eu acho que assim, eu diria uma frase meio estranha, mas eu acho que ela ajuda. Tenha medo do futuro. Acho que o ideal é que a gente tenha medo do que está vindo por aí, mas não se paralise por conta disso. Então, o medo com a paralisia, ele é negativo. O medo que te faz mover, ou seja, que te faz entender, que te faz olhar e que te faz repensar, esse leva a carreira da gente para frente. Então, o medo, não tenham medo de ter medo, mas tenham medo de ter paralisia frente ao medo. Sim. Quer dizer, você, com muita humildade, né, não se ache senhor da situação, porque não há senhor da situação no futuro, mas com essa humildade, com esse medo, com esse respeito pelo novo, siga em frente com coragem e com determinação. Seria isso, né? Exatamente. Ou seja, a questão de experimentar o novo, ter a coragem de experimentar o novo, ela só vem a partir do momento que você entende que o novo, ele assusta e você precisa reagir de algum jeito. Acho que vai bem em qualquer carreira, qualquer um, que ele olhe com essa humildade que você falou, para os problemas que aparecem e fala, já tá bom, eu estou morrendo de medo, mas eu vou em frente, porque lá na frente vai ter valido a pena esse risco todo que eu passei. Muito, muito, muito bom, Murilo. Só tenho a te agradecer pelo seu tempo, pelas suas palavras, por termos trocado aí um conhecimento. Desejo todo o sucesso com a divulgação do seu livro, né? Fora do Automático, por Murilo Moreno. Como é que faz para comprar? Já está no Amazon, nas livrarias? Tem o link? Quer que eu coloque o link aqui? Basicamente está na Amazon. Então está perfeito. Nas livrarias, todas as livrarias digitais têm. Então, está lá na Livraria da Vila, está na Leitura, está na Livraria Travessa, ou seja, todas elas têm. Né? Martins Fontes, todo mundo que eu citei e não citei aqui, tem o livro, graças a Deus. Mas, principalmente, quem quiser, se por acaso quiser receber o livro autografado, eu vou passar, e você coloca aí depois, qual que é o Legal. link. Exatamente, ou seja, a pessoa entra, compra lá nesse link que eu vou te dar, e aí você vai dar. Automaticamente eu mando o livro já autografado para as pessoas. Excelente. Olha que oportunidade, hein, gente? Murilo Moreno oferecendo algo de uma certa maneira especial aqui para você que está assistindo com a gente. Muito obrigado por seu tempo e ao Murilo, meu agradecimento especial por essa hora tão gostosa, passou super rápido, porque a gente fez tudo isso fora do automático, né? Muito obrigado, Murilo. Eu que te agradeço. Um abraço. Um abraço a Valeu, todos. um abraço.